Vamos continuar no capítulo 11 do Evangelho de João. Na semana passada, nós falamos um pouquinho, começamos a falar sobre a ressurreição de Lázaro, né? E nós vimos, resumidamente, que até entre os discípulos do Senhor, até entre aqueles que amam ao Senhor, podem sobrevir dificuldades. Pode sobrevir doença e até a morte, que era o que estava acontecendo ali naquela família em Betânia, de Marta, Maria e Lázaro. E hoje nós vamos ver aqui, a partir do versículo 17, que Jesus decidiu esperar um pouquinho e ir. E quando Jesus se dirigiu até Betânia, ele já sabia que Lázaro havia morrido. Ele estava indo lá para ressuscitar a Lázaro. Então ele se demorou. Ele recebeu o relato, Lázaro ainda estava doente. Ele recebeu aquele recado das irmãs: olha, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. E o Senhor se demorou. E às vezes é assim mesmo que Deus trabalha. Ele demora, ele se demora, às vezes, na nossa mente, na nossa forma de ver as coisas. Mas ele tem o tempo certo dele de agir. Então ele queria trabalhar algumas verdades, algumas coisas no coração de Marta e de Maria, para que elas pudessem aprender a confiar em Jesus, mesmo quando as coisas não estavam ocorrendo do jeito que elas queriam. Isso é um teste muito difícil para a fé, né? Mas a fé, esta é a verdadeira fé. Quando está tudo bem, a gente precisa ter fé para isso. Está tudo bem, a gente está feliz com as nossas circunstâncias. Aí a gente não precisa, alguns vão dizer, aí eu não preciso nem de Deus, está tudo dando certo na minha vida. Mas Marta e Maria tinham que aprender, em meio a essas dificuldades, a depender, a confiar. É muito difícil confiar quando as coisas não estão dando certo. Ou até dizer, ainda que as coisas não deem certo, eu creio no Senhor. Ainda que, por exemplo, o profeta Abacuque, escrevendo, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda assim eu me alegrarei em ti. Então é claro que ele usa uma expressão agrícola, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira. Mas se hoje fôssemos dizer, traduzindo as palavras dele, seria ainda que não haja comida na minha geladeira, ainda que me falte saúde, ainda assim eu me alegrarei em Deus. Isso é uma fé muito forte, né? Às vezes as pessoas pensam que fé forte é um pensamento positivo, de que vai dar tudo certo. E a verdadeira fé é confiar em Deus, independente das circunstâncias. Confiar nele. Então Jesus estava ensinando estas preciosas lições para que a fé destas mulheres amadurecesse. E nós vimos semana passada uma coisa muito importante também, que o amor de Jesus não está diretamente relacionado ao nosso bem-estar. O que eu quero dizer com isso? Jesus me ama, Deus me ama porque tudo dá certo na minha vida. Não. Nós vimos que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E mesmo assim, chegou doença naquela casa. Mesmo assim, chegou a dificuldade e levou até a morte de Lázaro. Então, as coisas não estão relacionadas. O amor de Deus, ele se manifesta mesmo que a gente esteja passando por dificuldades. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ele ter enviado seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Está aí a prova do amor de Deus. Ele não precisa provar mais nada. Ele já enviou o seu Filho, santo, perfeito, que nunca cometeu pecado, que andou por toda parte fazendo o bem. E aqui ele foi cuspido, esbofeteado, maltratado e finalmente crucificado. Mas ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos.
Hoje, neste exato momento, Jesus está no seu trono de glória nas alturas, esperando o momento em que ele vai voltar para buscar aqueles que creem no seu nome. Então, hoje nós vamos ver que Jesus se dirigiu para Betânia e a primeira pessoa a se encontrar com ele foi Marta, totalmente desesperada. Então, olha só o relato. Chegando lá em Betânia, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Quando ele chegou na aldeia lá, 4 dias Lázaro já estava morto, já estava sepultado. Ora, Betânia estava a cerca de 3 quilômetros perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Então era aquela situação, né? Já fazia 4 dias e já ainda estavam lá consolando a Marta e Maria por causa daquela morte. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Então a primeira coisa que ela falou: Senhor, se você estivesse aqui, a gente te chamou, se você estivesse aqui, meu irmão não ia ter morrido. Mas ela continua: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Vamos parar por aqui na leitura hoje, né? Deixa eu orar mais uma vez, pedir para o Senhor dar clareza para nós, mais uma vez. Senhor, por favor, pedimos a tua ajuda para entender a tua palavra, para dirigir todas as coisas e tocar os nossos corações com a tua verdade. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho repetido aqui que todo milagre que Jesus faz não é um milagre por si, não é um milagre. Ele não só está multiplicando pães para as pessoas comerem, se alimentarem e ficarem com as barrigas cheias. Ele está revelando algo superior, uma verdade espiritual superior. Quando ele multiplica pães, que verdade ele está mostrando? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então ele está mostrando que ele é o pão. Quando ele devolve a vista a um cego, o que ele está mostrando? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, os milagres de Jesus revelam algo mais profundo acerca de quem ele é. Quando ele ressuscita Lázaro, que é o que ele vai fazer neste capítulo, ele está ensinando: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, aqui Jesus está ensinando que verdadeira vida, verdadeira ressurreição só se pode ter através dele. E que todos os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. Todos os homens nascem assim. É uma expressão até curiosa, né? Os homens nascem mortos. Como assim? Ninguém nasce morto. Nasceu ou está morto? Mas a Bíblia deixa isso desta maneira. Nós nascemos, fisicamente estamos vivos, mas espiritualmente mortos. E só Jesus pode dar vida a mortos. E como é que nós recebemos vida? É o Espírito de Deus que nos toca, então nós cremos e recebemos vida. Vida em seu nome. Sempre gosto de lembrar,
Esses milagres, estes sinais aqui do Evangelho de João foram escritos para que, crendo, recebais vida em seu nome. Por que nós precisamos receber vida? Porque nós estamos mortos antes de crer. Crendo, recebais vida em seu nome. O crente pode estar doente. O crente pode estar em dificuldade. Mas se ele creu, ele tem vida no nome de Jesus. Aqui, Marta então chegou desesperada. Jesus disse, seu irmão vai ressurgir. E ela disse assim, Senhor, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Então hoje, antes de avançarmos um pouco mais nessa história, a gente vai nas outras semanas avançando, quero falar sobre esta verdade aqui que Jesus diz sobre a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero dizer aqui que todas as pessoas um dia vão ressuscitar. Vocês sabem disso? Todas as pessoas. Um dia. Todas as pessoas vão ressuscitar. Todo mundo que morreu, um dia irá ressuscitar. Mas a Bíblia coloca 2 tipos de ressurreição diferentes. Há 2 ressurreições na Bíblia. E é disso que eu quero falar hoje. E no fim, quando nós estivermos concluindo aqui, eu vou deixar a pergunta. De que ressurreição você quer fazer parte? Há 2 ressurreições na Bíblia. Marta estava dizendo, eu sei, Senhor, que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então ela tinha algum conhecimento sobre a verdade de que os homens, todos eles irão ressuscitar. Eu vou mostrar alguns textos aqui, que a gente não pode se basear naquilo que a gente acha. O fulano diz que é assim. Não. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Veja, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28, é dito assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então tem uma hora, vai chegar uma hora, em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz de Deus e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Há 2 ressurreições, então. Uma ressurreição é para a vida, outra ressurreição é para o juízo. Que todos os homens vão ressuscitar é certo, mas uma é para a vida e outra para o juízo. 2 ressurreições. Ressurreição da vida e ressurreição do juízo. Em Atos 24, versículo 15, é dito assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Ainda lá em 1 Coríntios 15, vou mostrar por que esse assunto é tão importante. 1 Coríntios 15, versículo 12, é dito assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé
e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. As pessoas que morreram já era, acabou, não tem mais esperança. Se não existe ressurreição, é isso. Quem morreu, acabou. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a esperança em Cristo se limita apenas a esta vida do aqui e agora, nós somos os mais infelizes. Né? E a nossa pregação é vã e a nossa fé é vã. Então a ressurreição é um ponto fundamental da nossa fé. Nós cremos que haverá um dia em que haverá ressurreição, tanto dos justos quanto dos injustos. Uma ressurreição para a vida, outra ressurreição para juízo. É muito importante saber que tipo de ressurreição nós participaremos. Só que nós estamos falando de ressurreição, é importante entender outra coisa também. O que é a morte? O que é a morte? Quando uma pessoa morre. A pessoa morre, o corpo dela ainda está lá. O que aconteceu então na morte, se o corpo dela ainda está lá? O que está dentro dela, seu espírito, sua alma, já não estão mais lá dentro. Então a morte, o que ela é? Ela é a separação do corpo, da minha alma e do meu espírito. É uma separação. E o que a gente leva para a sepultura? O que a gente leva para o caixão? Só o corpo, só essa parte física. A alma da pessoa não está mais lá dentro. É só o corpo que está lá. A ressurreição, então, é a união, novamente, da alma com o corpo. Uma ressurreição. Quando Jesus foi ressuscitar uma menina, o texto vai dizer assim, e então a alma voltou para o seu espírito, voltou para o corpo. Isso que é ressurreição, né? Então, aquele corpo, o corpo sem a alma, ele é sem vida, é sem nada. Então, quando habitado pela alma e pelo espírito, ele tem vida. Né? Quando uma pessoa morre, o que acontece quando uma pessoa morre? Depende. Ela creu em Cristo? Se ela creu em Cristo, o que vai acontecer? Paulo vai dizer assim, partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele diz assim, para mim, morrer é lucro. Como é que pode morrer ser lucro para alguém? Paulo vai dizer, para mim morrer é lucro. Como é que pode ser lucro alguém dizer que morrer? As pessoas têm medo da morte. Como é que um homem pode dizer que para mim morrer é lucro? Porque ele sabe que ao morrer, ele vai estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas o que é que vai estar com Cristo? Sua alma, seu espírito, sua parte imaterial. Porque o corpo, falando até de Paulo, Paulo morreu já, o corpo dele está na sepultura ainda. Ele está aguardando a ressurreição. Mas a sua alma já está com Cristo. Ele já está lá no paraíso. Quando o ladrão da cruz, tinha dois ladrões lá. Um ficou zombando do Senhor e o outro falou, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O Senhor falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então aquele ladrão que creu no Senhor, no exato momento em que ele morreu, ele foi para o paraíso. Sua alma. Mas o seu corpo continua na sepultura. Aguardando um dia onde vai haver uma ressurreição. Mas isso é com os crentes. Eles partem para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, eles estão no paraíso. Mas e os ímpios? E aqueles que não creem? Se o crente, assim que morre, sua alma vai direto para estar com Deus no paraíso, o ímpio é exatamente o oposto. Quando ele morre, ele já entra num lugar de tormento. Ele já entra num lugar de sofrimento. O Senhor conta uma parábola lá em Lucas, no Evangelho, onde morreu um mendigo e um homem rico. O mendigo que morreu estava descansando no seio de Abraão, enquanto aquele homem rico estava em tormentos e aflições. E havia uma separação entre eles. Tormentos e aflição. E até esse homem,
ele olhou à distância e ele... É uma parábola, né? Então ele começou a ver e falar assim, olha, peça para vir alguém que ressuscitado dos mortos, para avisar minha família, para minha família não vir para este lugar de tormento que eu estou. Peça para alguém avisar minha família, para que eles não passem pelo mesmo sofrimento que eu estou passando. E a resposta foi, eles têm a lei e os profetas. Em outras palavras, eles têm a palavra de Deus, que ouçam. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O lugar onde nós passaremos nossa eternidade está ligado a se nós vamos dar ouvidos ou não à palavra de Deus. Se nós vamos crer, se nós vamos nos arrepender dos nossos pecados e crer, o lugar onde nós estaremos está ligado a isso. Olha um texto aqui em 2 Coríntios 5:8. Olha o que Paulo diz assim, ó. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo diz, eu tenho uma plena confiança. Eu prefiro deixar este corpo e habitar com o Senhor. Plena confiança. Você tem essa plena confiança hoje? Que se você morrer, você vai estar com o Senhor. Você goza desta paz e desta confiança. Olha mais um versículo impressionante da palavra de Deus. Em João 5:24. Olha só a diferença. Eu disse aqui que tem uma ressurreição do juízo e uma ressurreição da vida, certo? Então tem gente que vai ressuscitar e a única coisa que ela vai ter é que passar diante de um tribunal. Mas lembra que essa pessoa ela só vai passar no tribunal, mas ela já está em tormento. Lembra disso. Porque quando uma pessoa morre, se ela não creu, a sua alma já está num lugar de tormento. Mas haverá uma ressurreição futura, onde o seu corpo vai se unir novamente à sua alma. E ela vai comparecer diante do tribunal de Deus para receber a sua pena. Quando uma pessoa é presa em flagrante, ela está presa. Foi pega no ato do crime. Então ela já vai presa. O julgamento ocorre depois. Ela já está presa. O julgamento vai ocorrer depois para saber como é que vai ser a pena dela, quantos anos vai pegar. Quando as pessoas morrerem sem Cristo, quando elas morrem sem Cristo, elas já estão neste lugar de condenação. Esse lugar terrível. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Para que as pessoas creiam e tenham vida e fujam da condenação vindoura. Mas haverá um momento em que essas pessoas vão ressuscitar, a ressurreição dos injustos, a ressurreição do juízo. Só para ouvir o juiz de toda a terra dando a sua sentença final. E os homens não terão escapatória. A eternidade inteira, banida da bondade e da misericórdia do Senhor, recebendo a ira de Deus. A justa ira de Deus. Porque negaram a oferta de amor do Evangelho. Negaram o sangue que foi derramado na cruz. Não confessaram seus pecados. Não se arrependeram. Mas veja, João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, quem ouve e crê, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Passou da morte para a vida. Esse texto está dizendo aqui que o crente, que aquele que ouve, que creu, ele já tem a vida eterna e ele não entra em juízo mais. Não entra. Então não tem uma ressurreição do juízo para ele. Tem uma ressurreição de vida.
Ele não entra, ele já passou da morte para a vida. Se nós entendêssemos esta palavra, os sofrimentos que nós passamos aqui nos incomodariam muito menos. Porque nós sabemos que aqui a vida é curtinha e nós temos uma vida inteira pela frente. E aquele que crer não entra em juízo, passou da morte para a vida. Deixa eu caminhar aqui para nós irmos encerrando. Tá. Vai haver uma ressurreição, né? Então eu quero mostrar aqui, lá em 1 Coríntios 15, primeiro o que vai acontecer na ressurreição com os crentes. 1 Coríntios 15. Primeira coisa que é bom a gente lembrar é que essas ressurreições, elas não acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz assim, ele ressuscitou dentre os mortos. O que significa isso? O que significa uma ressurreição dentre os mortos? Vou tentar dar um exemplo aqui. Supor que a gente tivesse uma bacia aqui cheia de maçãs. E eu pego uma maçã dentre as maçãs. As outras continuaram no cesto, eu peguei uma. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, significa que os outros continuaram mortos. Jesus é quem ressuscitou dentre os mortos. Outros continuam mortos. A ressurreição da vida e a ressurreição dos justos acontece primeiro. Dentre os mortos. Mas olha, veja só. 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui está falando da ressurreição, né? Cada um vai ter a sua própria ordem. Primeiro foi Cristo que ressuscitou. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando Jesus vier, ele vai ressuscitar os que são dele, para encontrar com ele. Onde a gente encontra mais essa verdade aqui? Eu sei que eu estou, né, hoje mais ensinando e falando coisas, mas a verdade de Deus é para ser crida. Ela precisa ser ensinada e precisa ser crida. E uma vez que ela é crida, uma vez que esta verdade é crida, isso muda a nossa vida. Isso muda a minha esperança e a forma como eu vivo e me relaciono com os problemas e as dificuldades. Porque eu tenho uma convicção e uma confiança profunda no que Deus está fazendo. Veja, aqui em 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morreram, para que não vos entristeçam como os demais que não têm esperança. Paulo está falando assim, olha, irmãos, tem irmãos aqui da igreja de Tessalônica que já morreram. Mas eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Quem são os demais que não têm esperança? Os ímpios, os incrédulos. Quem não crê em Jesus não tem esperança, porque Jesus é uma viva esperança. Quem não crê em Jesus não tem esperança. Aí Paulo continua assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tem uma pessoa que creu em Cristo e que está morta, seu corpo está na sepultura, ela já está com Cristo, mas Cristo vai trazer
eles na sua vinda, nesse momento que ele está vindo. E os corpos, esse dia vai ser maravilhoso. Os corpos dos que creram sairão das sepulturas e se unirão à alma e ao espírito deles. Corpos, que a Bíblia chama de corpos glorificados. Sabe, as dores, as enfermidades, os problemas que a gente enfrenta aqui por causa desta carne que nós temos, pecaminosa, não haverá mais. Nós receberemos um corpo cheio de glória, assim como o corpo do Senhor Jesus. Aqui nós passamos por tribulações, nós passamos por doença, nós passamos por tantas coisas, mas os que creem em Cristo receberão um corpo glorificado, como o dele. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima. Acabou, tudo passou. Aí diz assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo está dizendo assim, quem já morreu, quando Jesus vier, vai ser ressuscitado. Mas e se Jesus viesse agorinha mesmo? A gente está aqui na reunião, Jesus vem agorinha. O que ia acontecer com os que creem e estão vivos? 1 Coríntios vai dizer, os corpos serão transformados num piscar de olhos. Num piscar de olhos, nossos corpos serão transformados e nós vamos subir para estar com Ele. Nós nem sequer passaremos pela morte. Se Cristo voltar e nós estivermos vivos. Se nós morrermos, os crentes então estarão com o Senhor. E na sua vinda virão com Ele. E os corpos sairão das sepulturas para encontrar-se com as suas almas. E aí é um corpo glorioso. O corruptível, isso que se corrompe, que vai ser absorvido pela incorruptibilidade. A morte pela imortalidade. Nunca mais morreremos. Nunca mais sofreremos corrupção. Nunca mais pecaremos. Nunca mais um corpo novo, glorioso, como o do Senhor. Que esperança. Que esperança possuem os crentes. Que esperança bendita. Então aqui eu posso passar por dores, eu posso passar por problemas, doenças constantes, mas haverá um dia em que eu receberei um corpo novo e glorioso, sem pecado, sem dificuldades. Essa promessa é para os que creem. Os que hão de herdar a glória terão seus corpos glorificados. Deixa eu concluir equilibrando esta verdade, porque os que creem passaram da morte para a vida. Eles não entram mais em juízo. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. Não há condenação. Irmãos, quando você morrer, você vai estar lá no tribunal, no juízo de Deus. Não, eu não. Não há condenação para os que estão em Cristo. Você é corajoso, né? Você acha que você não vai estar lá, né? Você acha que você é muito bom. Não, não, não. É porque eu criei em alguém que me substituiu. Eu não acho que eu sou muito bom. Eu acho que eu sou muito ruim. Mas o que morreu por mim, esse é perfeito. E porque eu sou tão ruim, eu criei nele. Falei, Senhor, o Senhor me substituiu na cruz. Eu creio no Senhor. Perdoa os meus pecados, lava-me no teu sangue. E então eu nem vou mais estar naquele juízo lá. Eu não vou estar naquele tribunal. Eu vou herdar a glória para sempre. Um corpo glorificado. Olha só, Apocalipse 20, versículo 4, para nós concluirmos hoje. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão.
E viveram. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, entre a ressurreição dos justos e dos injustos, entre a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo, há um hiato aí de 1000 anos. E o que está acontecendo com os justos, com os santos, com os que creram? Eles estão reinando com Cristo por 1000 anos nesta terra, com seus corpos glorificados. Mas aí tem 1000 anos aí de hiato, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. É muito feliz e santo aquele que tem parte nesta primeira ressurreição, nessa ressurreição dos justos. Eles reinam, eles são sacerdotes de Deus. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, então passou os 1000 anos, Satanás foi solto. Versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Um grande trono branco, aqui é o juízo de Deus, e Deus se assentado nesse trono. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos e o que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Então, tudo ressuscitando e voltando para comparecer diante do trono branco, para ser julgados por Deus. Um por um, segundo as suas obras. Que dia terrível. Que dia terrível. Onde os homens não terão como escapar da presença de Deus. Eles vão ser ressuscitados de todos os cantos e vão comparecer um por um diante de Deus e serão julgadas as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele fez uma pergunta para Marta: crês isto? Você crê nisto? E eu faço a pergunta para cada um: vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Se você crê nisso, arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Cristo. Receba-o pela fé, abrace-o pela fé. Isso vai mudar tudo. As leves e momentâneas tribulações, as dores, as angústias. Você fala leve, você não sabe, você não está na minha pele. Eu estou sofrendo muito. A dona Luísa pode falar. Você não está na minha pele, eu estou sofrendo muito. Está difícil para mim. Mas por que a Bíblia chama isso de leve e momentâneo? Porque aqui, o que nós passamos não pode ser comparado com o eterno peso de glória que nos aguarda. Vai voltar a ver de novo, se creu no Senhor, e vai andar nas ruas de ouro, vendo o Senhor e Salvador. Vai ter seus pecados perdoados e não haverá mais dor. Mas tenha convicção de que você pertence aos que vão fazer parte da primeira ressurreição, da ressurreição da vida, da ressurreição dos justos. Aí a gente pode passar por esta vida, por meio das dores, sofrimentos, falar: falta pouco. Você não vai me entristecer não, Satanás. Essa dor, essa angústia, essa agonia não vai me entristecer não. Porque eu sei que alguém morreu por mim e levou os meus pecados. E um dia eu terei o meu corpo novamente. Mas não é esse corpo aqui, não. É um corpo muito melhor. Corpo glorioso, glorioso, sem doença, sem dor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a esperança do Evangelho.
O Evangelho trouxe à luz esta esperança. Os homens têm pavor da morte. Os homens tremem. Ai, o que vai ser de mim? Paulo diz, para mim é lucro. É lucro, porque eu vou estar com Cristo. Que isso seja verdade no coração. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço pela verdade revelada em Cristo. Eu te agradeço porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Livra, Senhor, cada um de não ter parte na primeira ressurreição, de não ter parte na ressurreição dos justos. Nós queremos estar contigo, Senhor. Agradecemos pelo teu sacrifício na cruz. Agradecemos porque há perdão em ti. Há misericórdia em ti. As portas da graça estão abertas. E enquanto há vida, há esperança. Houve esperança para o ladrão na cruz. Há esperança para o mais pobre pecador. Se crer e confessar o teu nome. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito obrigado, Senhor. Amém.